Atrofiada e corações ressecados. É o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 3. Leremos os versos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Senhor Deus, estamos todos aqui diante de Ti, como filhos à mesa do Pai, necessitados do alimento para a nossa alma. Pedimos-te, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que é o mestre e guia da igreja, ilumine nossas mentes e corações para compreender essa porção da Tua palavra. E não apenas compreendê-la, mas, sob a Tua graça, aplicá-la em nossa própria vida. O Senhor sabe que temos muitas necessidades. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Ti. Por isso, Senhor, visita o Seu povo, suprindo cada necessidade. Glorifica o Teu nome por meio da Tua palavra. Oramos em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Algumas empresas colocam rótulos de advertência em seus produtos com algumas intenções. Via de regra, alertar os consumidores quanto aos possíveis riscos de alguns produtos. E assim sendo, elas evitam sanções civis e também eventuais processos por negligência. No entanto, com uma demasiada preocupação, algumas dessas advertências são risíveis ou até mesmo ridículas. Deixa eu citar para vocês alguns exemplos. Limpador de vidro com amônia, não aplique nos olhos. Furadeira elétrica para marcenaria, não deve ser usada como broca dental. Tintura para cabelo, eu gosto dessa. Não use como calda de sorvete. Medicamento para dormir, pode causar sonolência. Ar-condicionado, não deixe aparelhos de ar-condicionado caírem pela janela. São rótulos engraçados, que refletem esse impulso, esse cuidado, a cautela diante de um perigo em potencial. No entanto, parte desse esforço é uma preocupação completamente desnecessária. Ninguém compra uma furadeira pensando em usá-la como uma broca dental. Em linhas gerais, o legalismo dos fariseus nasceu do zelo excessivo, da preocupação de não transgredir os mandamentos de Deus. Quando você estuda a história do movimento fariseu, é impressionante como nasceu com boas intenções. Um movimento de resistência ao processo de helenização do judaísmo, de manter boas e saudáveis tradições. Mas no decurso do tempo, o farisaísmo tornou-se um símbolo de hipocrisia, de excessos, de abusos, de arbitrariedades, muito condenado pelo próprio Cristo, cuja leitura é sempre perfeita. Se Cristo diz que não é bom, não é bom. É interessante porque eles desenvolveram uma tradição oral de leis excessivamente detalhadas para garantir que o povo obedeceria os mandamentos. E o resultado, repito, foi desastroso. Eles colocaram um peso desnecessário sobre os ombros das pessoas, aumentaram a tensão nas relações humanas, como disse o próprio Cristo, condenaram inocentes e não alcançaram um propósito maior do mandamento, que é honrar a Deus e proteger as pessoas. E desde o início do capítulo 2, Marcos está apresentando, num bloco literário bem harmonioso, 5 conflitos entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e a religião instituída.
E mais uma vez, o sábado está no centro da discussão. A suposta violação do sábado é o motivo da queixa deles contra Jesus. E observe que existe uma estreita relação entre o início do capítulo 3 com o início do capítulo 2. Há uma espécie de combinação de milagre e controvérsia. No capítulo 2, Jesus ousou dizer a um homem paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eles ficaram escandalizados com aquilo. Então Cristo diz: o que é mais fácil? Dizer a este homem: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Então, milagre e a controvérsia sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. E agora mais uma controvérsia. Pela segunda vez, o tema é o sábado. E a essa altura, na sequência dos eventos narrados por Marcos, os fariseus tinham criado uma espécie de perfil para Jesus. Um perfil fake, mas criaram. Sua reputação na leitura dos religiosos: primeiro, era um blasfemador. Um homem que evoca a autoridade de perdoar pecados é um blasfemador. Eles disseram isso no capítulo 2, verso 7. Colega de pecadores, sentava-se à mesa com a escória dos publicanos, traidores, a serviço do Império Romano. Um apóstata dos costumes religiosos. Não jejuava, nem obrigava os seus discípulos a fazê-lo, de modo que rompia a tradição de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E um transgressor do sábado. Porque, no verso 24 do capítulo anterior, Jesus Cristo permitiu aos seus discípulos colher espigas, debulhá-las, comê-las. Portanto, o capítulo 3, o início, chega ao clímax da hostilidade quando os fariseus se unem aos herodianos e conspiram em como matar Jesus. O relato de Marcos pode ser dividido em 3 partes: contexto, confronto e milagre. E se você observar, e faremos essa observação no decurso da nossa reflexão, cada parte dessa estrutura tripartite começa com a fala de Jesus e a reação deles. No episódio anterior, Jesus se apresentou como Senhor do sábado e ele colocou as coisas na ordem certa. O homem não foi feito para o sábado. O sábado, sim, foi feito para o homem. Deus deu o mandamento para que o homem descansasse e trouxesse à sua memória que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Descanso da mente e do coração, do corpo, e também um ato litúrgico de adoração. Vejamos aqui esses 3 elementos: contexto, confronto e milagre. Há impressionantes lições para nós hoje. Vejamos, o contexto da crise: mão atrofiada e corações ressecados. Esse, inclusive, é o tema da nossa mensagem. Nos versos 1 e 2 do capítulo 3, ficam evidentes 2 coisas. Você tem um homem com um problema físico. O texto aqui, na minha versão ARA, diz com a mão ressequida. E há também um grupo, no plural, observando a atitude de Jesus. Curaria ele num sábado? Ousaria fazer isso? E há uma dinâmica muito peculiar aqui no livro de Marcos. Ele introduz esse novo episódio, na verdade o 5º e último dessa sessão, com a expressão "de novo". É uma palavra grega, uma das mais favoritas de Marcos, e ela se repete 41 vezes no livro dele. E a tradução em português pode ser imediatamente, prontamente, de novo, a ideia de movimento. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho dinâmico, em ação. Marcos está escrevendo com celeridade. Ele está escrevendo para um perfil romano, mais focado em ação do que em reflexão. E Jesus está de volta à sinagoga, muito provavelmente a sinagoga de Cafarnaum, a cidade que ele escolheu para ser a base do seu ministério na Galileia. E o Shabat começava no final da sexta-feira, ao pôr do sol, e se estendia até o pôr do sol do dia seguinte, do 7º dia, do sábado. E nas manhãs de sábado, o que é que um crente faz? Ele procura a sua comunidade de fé. E os judeus procuravam as sinagogas para orar, para ouvir as Escrituras, para receber instrução. As sinagogas nasceram no contexto do exílio babilônico.
Elas se multiplicaram no mundo antigo, nos mais variados lugares onde havia presença dos judeus. E em Israel, naqueles dias, nos dias de Jesus, havia muitas. Só em Jerusalém, mais de 100 delas. E na Galiléia também, inclusive em Cafarnaum, onde Jesus pregou no capítulo 2, aquele poderoso sermão que impressionou as pessoas. Ele prega como quem tem autoridade, não como os escribas, é o que elas disseram. E a palavra é Beit Knesset. O parlamento de Israel chama-se Knesset, que significa literalmente casa de reunião. Uma sinagoga é uma casa de reunião, é um lugar de congregar pessoas com um propósito. O termo é grego que ficou popularizado, sinagoga é um termo grego, mas significa a mesma coisa, uma casa de reunião. E era o centro civil, político, jurídico, religioso para os judeus. É ali que se decidia a vida da comunidade. Pois bem, nas manhãs de sábado, as pessoas se reuniam e tinha uma dinâmica. Muito da nossa liturgia, enquanto igreja cristã, em alguma medida, é uma espécie de reflexo da liturgia nas sinagogas antigas. Oração, leitura bíblica, exposição, o canto de um salmo. Geralmente, convidava-se alguém para fazer a leitura no texto hebraico e a exposição no aramaico, que era a língua das pessoas comuns. E Jesus Cristo fez basicamente isso. Ele leu o texto em hebraico e deu uma exposição em aramaico. E Lucas acrescenta, e é interessante fazer a leitura dos textos nas perspectivas dos sinóticos, né, porque vão se complementando, vão auxiliando na montagem do quadro geral, que Jesus foi mais uma vez àquela sinagoga e ensinou. Então esse milagre acontece muito semelhantemente ao do capítulo 2, num contexto em que Cristo está ensinando e operando milagre. Duas atividades frequentes no ministério de Cristo. Ensino, didaquê, e operação de milagres. A proclamação, o querigma. E o texto vai dizer que estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Todos os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, afirmam que uma das pessoas presentes na sinagoga naquela manhã tinha uma das mãos ressequida, atrofiada. Todos eles são lacônicos em informar o motivo, a razão daquele problema físico. O que nós sabemos é que ele tinha um problema, a mão atrofiada, ressequida. Se era um problema congênito, uma doença com a qual ele nasceu, não sabemos. Se foi fruto de um acidente, por exemplo, um derrame, não sabemos. O fato é que ele tinha uma das mãos mirrada, ressequida, atrofiada. E levando em conta o texto sobre Jeroboão, um rei do Antigo Testamento, inclusive muito perverso, que numa tentativa de homicídio de um profeta, teve como disciplina, sua mão ficou mirrada, ressequida, o texto vai dizer que a mão encolheu, fechou, tornou-se imóvel, como uma garra, a ideia de uma mão seca, rígida, que não faz esse movimento. Então ele tinha uma das mãos assim, seca, rígida, atrofiada. E é digno de nota que esse problema físico, que era um incômodo, não era um problema do ponto de vista físico de alta gravidade, mas era um incômodo. Ter uma deficiência física é um incômodo. E naquela cultura, até por conta desse episódio envolvendo Jeroboão no Antigo Testamento, presente na memória, nas tradições de Israel, para muitas pessoas, para os mais escrupulosos, aquele era um símbolo de maldição. Um estigma, ter essa deficiência tão perceptível. Mas o fato é que, a despeito dessas limitações todas, o homem não deixou de ir à sinagoga. Quando Jesus chegou, ele já estava. Ele era um judeu que valorizava o ensino da Torá. Ele estava ali para ouvir a exposição das Escrituras, buscar a Deus em oração. Era um homem necessitado, prejudicado por circunstâncias difíceis, mas isso não o levou a romper com Deus. Ele estava aberto e, por causa dessa atitude, algo maravilhoso iria acontecer. Ele jamais poderia imaginar, mas foi por estar presente na sinagoga na manhã daquele sábado que ele foi contemplado pela graça de Deus. Há coisas que Deus faz no ajuntamento solene do seu povo. Somos encorajados, meus irmãos, pela
admirável a atitude desse homem, pelo zelo de tantos crentes no decurso dos séculos, a ter zelo pelo culto público de adoração. Se há uma coisa que distingue o cristianismo de toda e qualquer religião no mundo, é que a fé cristã, ela tem a sua dimensão comunitária. Você não pode ser cristão em casa. Apenas. Há uma dimensão vertical, você e Deus, privativa, familiar, mas há uma dimensão comunitária. A fé cristã é relacionamento com pessoas que também foram alcançadas por essa graça bendita e maravilhosa. E é nosso dever comparecer aos cultos e dar exemplo aos nossos filhos e preparar as futuras gerações, sobretudo numa época como a nossa, que não é mais velada, mas ostensiva, hostil, cruel, perseguição aos cristãos. Enquanto eu estava meditando, orando, lendo, estudando essa passagem, me veio à memória a irmã Naí Machado. Morava ao lado da Igreja Batista Betel, passou a frequentá-la, se converteu, tive a alegria de batizá-la e batizar outros membros da sua família. E ela sofria alguns problemas de saúde, decorrentes da diabetes, mas estava sempre presente. E mesmo depois de perder a visão, perder a mobilidade, ela estava sempre presente nos cultos. E era sempre encorajador, por vezes, diante de situações tão difíceis, olhar e ver aquela senhora ali, com o coração ávido por receber a palavra do Evangelho. Que encorajamento. Percebam, a crise sanitária que surgiu no ano passado, ela é real e grave. Negá-la é uma insensatez e um desrespeito aos que sofreram e ainda estão sofrendo por conta dos efeitos das implicações de tudo isso. No entanto, eu preciso dizer que essa pandemia veio acompanhada de uma crise moral e espiritual, sem precedentes, num passado recente. Muitos cristãos estão demonstrando, eu diria, uma atitude temerária diante desse quadro. Uma pergunta honesta, que merece uma resposta honesta, pessoal, individual, quiçá familiar, é a seguinte: sua ausência nos cultos públicos é justificável diante de Deus? Admiro-me o fato de que esse homem, repito, a despeito de sua limitação física e do estigma associado à doença, estava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E estando ali, teve um encontro muito especial com o próprio Deus encarnado, que não apenas curou a sua mão ressequida, mas o seu coração trevoso. A vida dele foi transformada. E quando Jesus entrou naquela sinagoga, o Senhor viu duas coisas. É impressionante como a história se repete, como a Bíblia é aplicável, atual, viva. O que Cristo viu naquela manhã de sábado, no norte de Israel, na Galiléia dos gentios, na sinagoga dos judeus, é o que ele continua vendo, aqui e agora, hoje. Uma mão atrofiada e muitos corações ressecados. Observe o verso 2, quando o texto diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Não havia ali apenas um homem com a mão ressequida. Havia ali muitos com os corações ressecados, cheios de ceticismo e más intenções. Os religiosos estavam observando a Jesus. Olhar atento deles não era de admiração, não era desejo de aprender, mas como de alguém que espreita para poder atacar. Estavam observando para ver se Jesus curaria no sábado e assim ter algo para acusá-lo como violador, suposto violador da lei. E é interessante porque o verbo observar aqui indica ato com intenções maliciosas. Numa metáfora seria como estivessem como cães à espreita, a oportunidade para atacar. E ao que tudo indica, eles ainda estavam bravos por conta do episódio anterior. A fama de Jesus o precedia. E correu entre os círculos religiosos o que Jesus fazia, o que ele dizia, suas atitudes. E certamente
ganhou celeridade a ideia daquele que se apresentava agora como Senhor do sábado, que afirmou com tanta veemência: o homem não foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Então eles estavam ali na espreita, esperando ver, observando. Ele ousaria curar no sábado? Brodmann, um comentarista, diz assim: no parágrafo precedente, foi afirmado que as leis do sábado precisam ser consideradas como secundárias em relação às necessidades dos homens. E que Jesus, como filho do homem, tinha plena autoridade sobre o sábado. Mas havia sido os discípulos, e não Jesus, que desafiaram as leis do sábado, colhendo os grãos. Agora os ofendidos fariseus procuravam evidências claras do próprio Jesus. Em outras palavras, no capítulo anterior, no episódio anterior, quem violou em tese a lei foram os discípulos, que colheram os grãos, e na leitura dos fariseus aquilo era errado. Agora estão espreitando para ver se o próprio Jesus incorre num suposto erro: curar alguém no sábado. O sábado tinha se tornado para eles um grande ídolo, intocável. E eles não estavam ali para aprender, mas para acusar. Não eram adoradores, mas detratores. Não havia amor a Deus nem ao próximo, apenas religiosidade cega e vazia. Como todas as manhãs de domingo, como todos os domingos, um expressivo número de pessoas se ajunta, basicamente, para praticar religião cega e vazia. Porque, como disse Paulo, se você tiver todo o conhecimento do mundo, se você oferecer todos os seus bens aos pobres, se você se entregar ao martírio, próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, aquilo não tem absolutamente nenhum valor. E aquelas pessoas ali estavam, eles eram os fariseus, não eram iniciantes na fé, eram pessoas que tinham profundo conhecimento da lei, dos profetas, dos escritos, partes substanciais memoradas. Mas a despeito disso, não estavam ali para aprender, não estavam ali para exercer misericórdia, estavam ali para encontrar um passo em falso e assim condenar o verbo que se fez carne, a própria face do Deus vivo de carne e osso diante deles. Que loucura! De igual modo, a igreja de Cristo está sempre sobre o olhar malicioso deste mundo hostil. Ainda há pouco falava isso com um irmão. Que Deus nos guarde do mal e do maligno, nos dê sabedoria para dar bom testemunho do Evangelho. E não fazer o mesmo caminho desses homens que, tendo tanta oportunidade, deixaram que elas escorressem por entre os dedos, estavam ali para acusar aquele que é a própria verdade encarnada. Segundo, o confronto. É correto salvar a vida de uma pessoa no sábado? Parece uma pergunta estranha para nós hoje. A resposta é óbvia, mas não era tão óbvia naqueles dias para aquelas pessoas. Observe um segundo par de versos aí, 3 e 4. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eu fico pensando na cena. Se as dimensões daquela sinagoga que lá está hoje, como ruínas, que podem ser visitadas, um lugar muito agradável no norte de Israel, perto da cidade de Tibérias, se as dimensões são as mesmas dessa sinagoga que Jesus visitou, ensinou, nós estamos falando de um espaço um pouco maior do que esse aqui. Eles não se sentavam em bancos como os nossos. Eram bancos até relativamente desconfortáveis. Cada um tomava o seu assento para aquela celebração. E esse homem, muito provavelmente, ele está encolhido em um cantinho. Entrou discreto e pretendia sair discreto. E Jesus leu o texto hebraico, fez uma belíssima exposição. Alguém melhor para expor a Bíblia do que o próprio autor dela. E de repente,
ele percebe, e Lucas diz que, sondando o coração deles, percebeu a malícia, o espírito ordinário deles. E então o Senhor se dirige àquele homem lá no canto. Ei, você, vem para cá. Como é que aquele homem levantou? No centro da sinagoga. E lá está o homem, com a sua mãozinha mirrada, encolhida. E então Jesus, olhando para aquele homem, se dirige a eles e diz: eu tenho uma pergunta para vocês. É correto curar no sábado? Ou fazer o mal? Promover a vida ou a morte? Lucas diz que Jesus responde a uma pergunta que eles fizeram. Jesus é um mestre muito sábio, está respondendo com pergunta, provocando reflexão, tirando o véu, a máscara da perfídia, da hipocrisia deles. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil para aquele homem. Mas ao final do processo ele agradeceria a Jesus aquela exposição. E num primeiro momento foi realmente, eu suponho, adversa. Interessante porque no episódio anterior, os religiosos perguntaram a Jesus por que ele permitia que seus discípulos fizessem o que não é lícito nos sábados. E de acordo com Mateus, agora eles se dirigem a Jesus e diz: é lícito curar no sábado? É uma pergunta direta. E a intenção era, repito, ter motivos para acusá-lo. E eles fizeram uma provocação sarcástica, através de uma pergunta capciosa. Eles não perguntaram para saber. Há pessoas que não perguntam para saber. Perguntam para debater, para criar embaraços. Foi o que eles fizeram. E muito provavelmente eles perceberam que Jesus tinha intenção de curar o homem da mão atrofiada. E se anteciparam dizendo: você vai mesmo fazer isso? Você quer se complicar de vez? Sua ficha já não é boa. Consta aqui, blasfemador, amigo de publicano. Um homem que não jejua. Um homem que permitiu seus discípulos violar o sábado. Vai curar mesmo no sábado? É o que está por trás dessa armadilha. É uma pergunta maliciosa. Eles queriam uma resposta heterodoxa para que tivesse uma justificativa para condená-lo judicialmente. E a linguagem toda aqui é jurídica, é lícito. A linguagem, a terminologia é dessa direção, para registrar nos anais e levar ao tribunal e condenar. E Mateus registra, complementando Marcos, da seguinte maneira. Mateus 12, verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus responde com uma pergunta cuja resposta era óbvia. Soa óbvia hoje também, mas não era para aqueles homens. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E a resposta correta a essa questão é: sim, é lícito, legítimo fazer bem no sábado. Promover a vida no sábado. Fazer o bem não é contra a lei de Deus. Jesus é Senhor do sábado, está colocando as coisas na ordem. Lucas amplia ainda mais o quadro, dando uma visão melhor do contexto e do conflito em questão, dizendo o seguinte, que havia uma mulher há 18 anos com um problema. Ela vivia encurvada, muito provavelmente algum problema na coluna. Um problema grave com o qual ela convivia há 18 anos. Medicina rudimentar, norte de Israel. E o texto diz que Jesus a curou. E ela ficou muito feliz, passando a dar glória a Deus. Mas os fariseus ficaram indignados, porque uma mulher foi curada no sábado. Qualquer dia, mas no sábado não. Não pode fazer o bem no sábado. Lucas 13, 14. O chefe da sinagoga, o principal, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser curados e não no sábado. Perderam completamente o bom senso. Vejam, irmãos,
como a religião pode entorpecer, embrutecer, tiranizar aquilo que é mais elementar. 6 dias, ok, pode curar à vontade. Agora no sábado não. Lucas era médico e deve ter ficado muito surpreso com atitudes religiosas. O simples fato de ter curado no sábado provocou a indignação. Indignação aqui é como se estivesse espumando de raiva. Não é um palpite. Poxa, você tem 6 dias para fazer isso, faz em outros dias, mas no sábado não. Ele ficou indignado, falou aquilo com veemência. Porque na tradição religiosa havia regulamentações que eles criaram, não é preceito bíblico, invenção deles, que se podia fazer ou não aos sábados. E para eles era mais importante manter esses preceitos do que curar uma mulher que há quase 20 anos sofria de uma grave enfermidade. E qual é a resposta de Jesus? Gosto muito das respostas de Cristo. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Vocês não fazem isso. Vocês não soltam lá o animal e levam para beber? E na perspectiva de Mateus, ele amplia esse confronto sobre o homem com a mão ressequida e como Cristo lida com aquele conflito, dizendo o seguinte: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, ao vê-la cair no sábado, numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Perceba, Jesus Cristo está com autoridade, com sabedoria, batendo de frente com aqueles homens, mostrando a falta de coerência, a falta de bom senso, a falta de misericórdia, e em alguma medida a hipocrisia deles, porque à medida que eles condenavam a cura de uma pessoa no sábado, faziam coisas em favor deles mesmos, no sábado, como por exemplo levar um animal para beber, o que é óbvio, qual o problema? Ou se olhar e ver um animal numa cova, numa vala, tira, não deixa morrer. Agora estavam preocupados com a suposta violação de Jesus ao curar no sábado. E de forma inteligente, com argumentos lógicos, compreensíveis, Jesus vai do elemento menos importante ao mais importante e declara: se fosse aceitável resgatar uma ovelha no sábado, também seria legítimo curar no sábado. Por quê? Princípio geral: o homem tem mais valor do que os animais. E aqui, meus irmãos, Jesus estabelece 2 princípios. E percebam mais uma vez como a Bíblia é viva, atual, presente, aplicável ao nosso tempo. Supracultural, atemporal. É assim a viva palavra de Deus. É legítimo fazer o bem no sábado, esse é o princípio. Você pode fazer o bem no Shabat. Para nós cristãos, no domingo. Vamos tratar depois, em algum momento, sobre essa mudança. O homem não estava correndo risco de vida, mas certamente estava prejudicado. E no contexto à época, não havia nenhum tipo de auxílio para pessoas incapacitadas de trabalhar. Essas conquistas presentes no mundo ocidental em particular, elas são novas, muito novas, quando você olha a história de um modo geral. O contexto mais amplo. Previdência, seguro, assistência, pensão, essas coisas não existiam na antiguidade. Então um homem, naquela cultura, numa sociedade manual, em que o intelecto não era prioritário para ganhar o pão, e sim a força física, o trabalho manual, braçal, ele estava em desvantagem. E Lucas, com aquela mente perceptiva, como médico, diz, foi a mão direita. Era a mão direita que estava atrofiada. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Portanto, ao curá-lo, Jesus está devolvendo àquele homem a dignidade de trabalhar com as próprias mãos, ganhar o pão de cada dia, integrá-lo novamente à sociedade, está redimindo a sua atividade criacional. O legalismo fariseu construiu 39 regras e acrescentou um fardo pesadíssimo em torno do sábado. 39 regras. E em nome da lei eles proibiram até curar no sábado.
E os rituais e as tradições estavam sendo colocados acima das necessidades humanas e por isso ameaçavam a vida. Ao todo eram 365 normas e 278 mandamentos. Um legalismo do tipo bem calculista. No sábado só pode dar 1.999 passos, 800 metros. De onde eles criaram isso? Aquela mentalidade da precaução para não incorrer no erro desnecessária que acabou se tornando um fardo pesadíssimo sobre as pessoas. Como veremos, ao curar aquele homem, Jesus não quebrou a lei. O Senhor ensinou que o melhor tempo para socorrer alguém é quando a pessoa está passando por uma necessidade, não importa o dia e a hora. Eles não entenderam isso. Fica aqui um conselho pastoral. Não use a Bíblia para justificar tradições que atentam contra a vida. Toda tradição deve ser testada pela Escritura e cujo fim último é glorificar a Deus e abençoar pessoas. Tradições são boas, se passadas, testadas pelo crivo das Escrituras. Segundo princípio geral, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Uma pessoa tem mais valor que um animal. Nessa passagem, em conflito, a cura do homem com a mão ressequida e a resposta de Jesus, tanto na leitura de Mateus quanto na de Marcos. E no episódio relatado por Lucas, em que ele fala daquela senhora que há 18 anos sofria de uma enfermidade, foi curada por Jesus no sábado. O que Cristo está usando como argumento, do menos importante ao mais importante, é basicamente o seguinte: se é correto minimizar o sofrimento de um animal que está numa vala, que caiu numa cova, levar esse animal para beber no sábado, se é permitido, se é legítimo cuidar de animais, muito mais de pessoas. Ele já havia dito isso no Sermão da Montanha. Deus cuida dos lírios do campo e dos pardais, cuidará de vocês porque vocês valem mais do que os animais. Percebam, ao afirmar que o homem vale mais do que um animal, isso não serve, não deveria servir como um álibi para maus tratos aos animais, nem tampouco uma censura aos que têm afeição por animais. Você pode, e até recomendável, ter um animal de estimação. Nós somos mordomos da criação de Deus, é nosso dever moral cuidar do mundo, inclusive dos animais. No entanto, Jesus estabelece um princípio geral inegociável. Na hierarquia criacional, o homem é mais importante. Fomos criados à imagem de Deus e temos valor especial, superior aos animais. A disposição dos fariseus para socorrer uma ovelha no campo e censurar um homem por ter sido curado no sábado era o prelúdio do que nós estamos vendo hoje, irmãos. Muitos militantes e ativistas dos direitos dos animais defendem um assassinato de bebês sob o eufemismo de aborto. Vidas importam. Retórica vazia em uma cultura que idolatra animais e sacrifica pessoas. E a fé cristã, ela é inegociável, entre outros pontos, nessa questão. A vida é preciosa, a vida tem valor. O homem vale mais do que uma árvore e do que o mais belo dos animais. Chesterton, um grande pensador inglês, disse com sabedoria, há quase 100 anos: onde quer que haja adoração de animais, ali haverá sacrifício humano. Proteja e cuide dos animais, mas tome cuidado, irmão, irmã, para não passar dos limites e prestar adoração à criatura ao invés do Criador. E esses homens, em alguma medida, estão incorrendo nesse erro. É o argumento de Jesus. Eu quero fazer a vocês uma pergunta. Vocês não levam o animal de vocês para beber no sábado? Se uma ovelha cair numa vala, vocês não correm para socorrê-la? Por que vocês estão achando que é errado curar um homem no sábado? Quem tem mais valor? A ovelha ou a pessoa? Jesus está mostrando com argumentos consistentes a fraqueza dessa prática, a inconsistência, a imoralidade
de defender uma coisa em detrimento de outra. Marcos registrou a resposta deles à pergunta de Jesus, mas eles ficaram em silêncio. O silêncio deles foi uma resposta. Por vezes, o silêncio pode falar mais que 1000 palavras. Fico imaginando Cristo apresentando essa defesa firme, consistente, verdadeira. Faz a pergunta para eles e silêncio. Um ambiente, total silêncio. Adolf Pohl diz assim: não há debate, mas há resposta. O tempo imperfeito do verbo desenha um movimento. Primeiro, eles não conseguem abrir a boca. Depois, não querem. E, por fim, eles a mantêm fechada com raiva. É um processo de endurecimento. Eles estavam espumando de ira, de raiva, de ódio. Porque a verdade, ela pode ser doce aos ouvidos de alguns, mas profundamente amarga para outros. E para eles, o que Jesus disse, a maneira como disse, e a maneira como desconstruiu toda a falácia de argumentação deles, todo o sistema meritório, foi para eles um grande golpe para o orgulho, para a altivez daqueles homens. Um teste da verdadeira fé é a reação diante da injustiça e do sofrimento. A fé verdadeira nunca é leniente, complacente com o sofrimento, com a injustiça. Eles ficaram em silêncio diante da necessidade desse homem. Não estavam nem um pouco preocupados com ele, mas apenas em manter a suposta obediência à lei. A oposição deles era resultante da dureza dos corações. Diferente das histórias anteriores de curas, não houve palavra de louvor a Deus, nenhuma administração por parte da multidão, nem alegria expressa, apenas uma fria e calculada hostilidade dos inimigos de Jesus. Um homem, à luz dos olhos deles, experimentou ali, em loco, um milagre extraordinário, a mão, novamente, recebendo vida, uma cura imediata e instantânea, mas eles ficaram em silêncio. Há um trecho de um livro de um médico e psiquiatra britânico chamado Theodore Dalrymple. Recomendo a vocês as obras desse autor. É o pseudônimo desse escritor britânico. Nossa Cultura, ou o que restou dela, é um título bem interessante. E nesse livro, de muitos insights de sabedoria, ele pontua algumas notas biográficas. Ele conta um pouco da infância dele, da juventude, dos cursos que fez e tal. Em algum momento, ele fala da crise familiar que ele experimentou, que ele viu, a relação de conflito entre o seu pai e a sua mãe. Vou ler para vocês um excerto. Um parágrafo relativamente longo, mas eu vou ler pausadamente para vocês perceberem quanto estrago um silêncio pode fazer. Ou melhor, quanto estrago um silêncio pode evidenciar. Desde cedo aprendi que caso seja oferecida às pessoas a oportunidade da tranquilidade, elas frequentemente a rejeitarão, escolhendo a tormenta em seu lugar. Meus próprios pais escolheram viver na mais abjeta miséria conflituosa e criaram para si mesmos uma espécie de inferno em escala doméstica. Não havia qualquer motivo externo a eles próprios para que fossem felizes. Eram razoavelmente prósperos e viviam sob a proteção de um governo mais paternal do que poderia ter desejado. Mas embora vivessem juntos, eles não dirigiam palavra um ao outro na minha presença. E isso durante os 18 anos que eu vivi com eles. Embora pelo menos uma vez por dia comêssemos juntos. Certa vez, quando criança, fui acordado durante a noite pela voz alta da minha mãe exclamando ao meu pai: "Você é perverso!" Essas são as únicas palavras que cheguei a ouvir entre eles.
Foi como o estourar de um raio no meio de uma noite escura, espantoso, mas iluminador. No resto, o silêncio entre eles era repleto de nuances, expressando ressentimento, agressão, inocência ferida, exasperação, superioridade moral e todas as outras pequenas emoções desonestas as quais a mente humana é capaz de criar. E eles continuaram na sua absurda, autoimposta e dramática guerra civil até o fim da vida de meu pai. Em seu leito de morte, meu pai, na ocasião, há muito separado da minha mãe, disse a mim: diga a ela que pode vir, caso queira. Eles se prenderam aos seus princípios e nunca se encontraram, pois o que é uma simples morte em comparação a uma vida inteira de desavenças? Silêncio. O silêncio daqueles homens diante da pergunta de Jesus revela o estado de entorpecimento moral deles. O embrutecimento chegou a um estágio tão avançado que eles estavam espumando de raiva contra Jesus por ele salvar no sábado, quanto eles mesmos planejavam uma maneira de matar, motivados pela obediência cega de uma tradição. A aderência irrestrita às estipulações religiosas era mais importante do que uma vida. E esse silêncio deles é revelador. Como um silêncio numa casa, por exemplo, entre os seus moradores, entre os membros de uma família, pode revelar ressentimentos, rancores, nódoas morais, fraquezas de todo tipo. O Evangelho, meus irmãos, não é firula filosófica. O Evangelho é poder de Deus para transformar a natureza humana, para vir e interceptar o homem no seu caminho de morte. E ali estava diante deles o próprio Deus encarnado, trazendo um homem para o centro do debate, dizendo: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Promover a vida ou matar? Resposta óbvia: sim! É perfeitamente legítimo, lícito curar no sábado, abençoar vidas no sábado, mas eles, com os corações endurecidos, ficaram em silêncio, espumando por dentro. Por quê? Como disse o próprio Cristo, é do coração que procedem os maus desígnios. O problema do coração é o coração do problema. Tudo nasce do coração. É por isso que nós devemos orar como Davi no saltério: ó Deus, derrama luz nas minhas trevas. É o coração. Todo comportamento equivocado, toda atitude equivocada, toda palavra inadequada nascem do coração. E o coração deles não era um coração bom. Último ponto: o milagre e a conspiração. A vida e a morte na sinagoga. Os últimos versos 5 e 6 dizem assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O olhar de Jesus escaneou a alma deles, prescrutou as profundezas do coração. Houve uma espécie de inspeção da intenção e o resultado não foi bom. Lucas diz que Jesus, fitando todos ao redor, ficou indignado e profundamente triste. Duas coisas se destacam aqui na fala, no registro de Marcos, sobre a atitude de Jesus. Primeiro, a ira santa e a profunda tristeza em relação à dureza daqueles homens. Os tempos verbais aqui sugerem que o olhar indignado foi momentâneo, enquanto a tristeza foi contínua. Dois sentimentos, duas emoções que Cristo experimentou naquela manhã, naquela sinagoga. Primeiro, ira, justa, santa, uma indignação diante do mal, diante da dureza. Esse cristianismo bonachão, estoico, que não reage diante do mal, não é o cristianismo bíblico. Você não pode ver o mal e ficar impassível, indiferente. O antônimo do amor não é ódio, é indiferença. Quem não ama é indiferente. E por amar tanto aquele homem com a mão mirrada, quanto aquelas próprias pessoas, seus algozes, Cristo ficou indignado, irado, com a maldade, com a perversidade, com a dureza do coração deles.
A diferença sempre é que Jesus, como homem perfeito, teve uma ira santa, nunca maculada pelo pecado, na medida certa, no tom certo. E o texto diz que ele ficou indignado e condoeu-se. Que grande exemplo para nós. Ficou irado, mas ao mesmo tempo triste. Uma tristeza com compaixão. Que situação de vocês? Não tem resposta para essa pergunta? Se é certo fazer o bem ou o mal no sábado? Que estado de miséria. Leem, não sabem de nada. E ele foi tomado por uma profunda tristeza. E então se dirige para o homem e diz, estende a mão. E o homem está ouvindo e vendo tudo aquilo. E o homem então estende a mão. E imediatamente ele foi curado. O que estava imóvel se moveu, sangue e vida fluíram novamente. Não houve exames nem tratamento, cura total, instantânea, imediata, plena, definitiva. O homem se expôs e expressou sua fé sem palavras. Ele confiou em Jesus e o Senhor o curou. E mais do que uma cura física, o que está em destaque aqui é o aspecto escatológico. A cura física, em um dia especial, num sábado, foi o prelúdio de que um dia toda a opressão deste mundo caído será vencida. Uma vida plena e abundante está reservada a todos nós. O autor do livro de Apocalipse diz que ele enxugará aos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, porque todas as coisas passaram. Uma nova ordem. O que Cristo faz naquela cruz não é redimir pessoas apenas. Ele redime a criação. A criação aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Haverá novos céus e nova terra onde habitam a justiça. E foi com esse propósito que Cristo veio a este mundo. Tocar os intocáveis, abraçar os inabraçáveis, sentar-se à mesa com pecadores, condenar pecado e ao mesmo tempo manifestar misericórdia para com os fracos. E naquele dia ele ficou profundamente irado, ao mesmo tempo entristecido pela dureza do coração deles. E diferente do evangelho do reino, a religião meritória e legalista sufocava e oprimia as pessoas. Quem estava quebrando o sábado era justamente os acusadores de Jesus. Era lícito, como ainda é hoje, fazer o bem em todos os dias da semana. Mas eles estavam fazendo o mal, inclusive, vejam a ironia, planejando o assassinato de Jesus no sábado. A ironia de Marcos está mais uma vez presente. As autoridades negam a Jesus o direito de fazer o bem no sábado, enquanto eles conspiram fazer o mal no sábado. É nesse sentido que o erro nunca se sustenta. A mentira nunca consegue ficar de pé. Em alguma medida, em algum momento, ela vai tombar. Condenaram Jesus, condenaram os inocentes, por violarem o sábado, supostamente violarem o sábado. Agora estão tramando o assassinato do Filho de Deus no dia de sábado. O dia que era para descansar a mente, o coração e voltar-se para Deus, benévolo, bondoso, rico em graça e misericórdia. E o último verso deixa evidente a preocupação deles não era guardar a lei, o sábado, mas eliminar qualquer pessoa, e a pessoa do momento é Cristo, que fosse uma ameaça ao sistema religioso que eles construíram. Verso 6 diz, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Os herodianos não formavam um partido político, religioso, como por exemplo os fariseus, que era o maior partido da época. Era um grupo de apoiadores de Herodes, da dinastia herodiana. Não há registro desse grupo fora das escrituras. Flávio José faz uma citação, uma alusão na verdade. Mas esse grupo, eles estavam muito alinhados com a política romana, e apoiavam Herodes, nesse caso aqui Herodes Antipas, né, que era um fantoche de Roma no governo da Galileia e outras regiões ao norte de Israel. Então, fariseus e herodianos, no Novo Testamento, estão sempre juntos. Mas, historicamente, eram inimigos. Porque os fariseus, em tese, são aqueles escrupulosos, tradicionais, conservadores, que se opuseram à helenização do judaísmo. Os herodianos já estão em comunicação com poder vigente, diálogo com Roma, mais flexíveis, mais abertos, mais liberais. Mas aqui vejam como são as coisas. Cristo é tão diferenciado, tão singular, tão incomparável, que seus inimigos até se unem
para fazerem o mal. Herodianos e fariseus juntos. Os conflitos sobre o sábado não são motivo do complô, mas a oportunidade para ele, afirma D.A. Carson. Os conflitos sobre o sábado não foram mencionados no julgamento de Jesus. Elas em si mesmas nunca foram um problema, como o fato de Jesus afirmar ser o Senhor do sábado. Tanto é que nas acusações que são feitas a Jesus não é mencionada a questão do sábado. O sábado aqui é só um pretexto para eles vomitarem o ódio, o espírito iracundo deles. Portanto, aqueles homens deveriam, ao ver o milagre diante deles, cair de joelhos e reconhecer a Cristo, como tantos outros o fizeram. Mas estavam escravizados por tradições inadequadas, inócuas, sem nenhum valor e sentido. E usando essa argumentação de defesa da lei, de defesa do sábado, como estratégia política que escondia o coração trevoso deles. Eu concluo, meus irmãos, dizendo a vocês o seguinte: guardem isso. Porque Tiago diz que é sábio não apenas aquele que ouve, mas aquele que pratica. E aqui as aplicações. A defesa de uma tradição pode ser uma cortina de fumaça para esconder as más intenções. Guardem o coração. Segundo, o principal problema do homem não é ter uma mão atrofiada, mas um coração ressecado. Há pessoas que estão doentes e vão morrer doentes. Quem prega cura irrestrita em nome da fé, ou é falsário, deliberado, ou é um iludido. O problema principal do homem não é de natureza física. Aqueles homens, os fariseus, tinham boa saúde, mas o coração ressecado, atrofiado pelo pecado, pela dureza do coração. Terceiro, a vida das pessoas deve ser a prioridade da igreja, assim como foi para Cristo. Igreja não é concreto armado. Igreja não é edifício. Igreja não é CNPJ. Igreja não é saldo bancário. Essas coisas podem ser úteis, mas a igreja é gente de carne e osso. E a missão da igreja é ser luz do mundo e sal da terra, numa cultura em que idolatra-se animais e sacrifica-se pessoas. A prioridade de Cristo era gente, pessoas, e não status quo, não religião institucionalizada. Quarto, guardar o sábado, ou melhor, guarda o sábado quem descansa e adora a Deus, sem deixar de socorrer os necessitados. É bom reservar o domingo para o descanso. É louco quem trabalha sem parar. Isso é síndrome do diabo. É o diabo que trabalha sem parar. Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas para levantar um memorial. Há um dia em que você precisa parar suas atividades, descansar seu corpo, sua mente, e lembrar-se que todas as coisas vêm a nós pela bondosa mão do nosso Salvador. E a Ele devemos glorificar. Esse tempo aqui não é uma opção para o cristão. Nós somos ordenados a esse santo ajuntamento. Nós somos chamados a estar aqui como família de Deus, como cristãos, como irmãos e irmãs na fé, para receber nutrição, encorajamento, exortação, para responder a Deus por meio de canto congregacional, oração, e ouvi-lo por meio da sua palavra. Descansar o corpo, adorar a Deus, e você pode e deve socorrer pessoas sempre, inclusive no Shabat. Você tirou esse dia para descansar, mas surgiu uma necessidade, surgiu uma oportunidade. Não se furte, porque hoje você tem essa oportunidade, talvez amanhã não a tenha. Todo dia é o dia de fazer o que é certo. E por fim, a verdade do Evangelho tem o poder de curar uns e endurecer outros. Não há neutralidade. Toda pregação vai colocar você mais perto do céu ou do inferno. Você não pode ficar neutro diante do Evangelho. Aqueles homens fizeram uma escolha. Escolheram permanecer refratários, endurecidos contra a verdade. Então, o Evangelho cura alguns, endurece aos outros.
Eu termino dizendo isso nas palavras do apóstolo Paulo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo dizendo aos Coríntios, o Evangelho, nós levamos o aroma de Cristo, nós levamos o Evangelho. O Evangelho para uns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. Para aqueles fariseus, cheiro de morte. Para aquele homem da mão ressequida, um cheiro de vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, Deus bendito, Pai amoroso, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Te louvamos por sua palavra, viva, eficaz, soberana, que vem ao nosso encontro e é capaz de promover instrução, mudança. Ó Deus, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração da religiosidade cega e vazia, da prática nefasta de condenar inocentes em nome da tua lei. Enche a nossa mente com o Evangelho. Transborda o nosso coração de Cristo, para que possamos cumprir a nossa vocação em todas as áreas da nossa vida. Que possamos receber a tua palavra como fonte de vida e não como peso de morte. Abençoa a tua igreja, que ela cumpra a missão, Senhor, de abençoar vidas, de servir e encorajar pessoas. Há tantos entre nós com a mão atrofiada, mas também com um coração ressecado. Ó Senhor, que o Evangelho faça diferença, que possa promover vida àqueles que ouvem a sua palavra. Permita que nesse dia e durante essa semana, esse assunto seja objeto da nossa reflexão e que teu Espírito possa aplicar essas verdades à nossa vida. Perdoa os nossos pecados com os quais temos te ofendido e ajuda-nos a viver à luz do Evangelho, para a glória de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos ficar em pé e cantar um hino final. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,